Canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: resultado do pecado versus penalidade do pecado. Hoje o título é: qual a diferença entre resultado do pecado e penalidade do pecado? Antes que nós possamos entender o que realmente é o pecado em nossa experiência pessoal, nós precisamos parar para olhar o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram lá no começo da história deste mundo. O que foi que Deus fez nessa grande emergência quando todos os seus planos para a raça humana foram alterados pelas escolhas dos seus primeiros seres criados? Qual foi a penalidade pelo pecado deles? Nós encontramos a resposta para essa pergunta em Gênesis 2,17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Este é um verso intrigante, porque sabemos que Adão e Eva não morreram imediatamente. Deus foi muito claro que a morte imediata seria a penalidade por sua desobediência. Por que então que Adão e Eva não morreram imediatamente? Ai, queridos, Apocalipse 13:8. Abra sua Bíblia e encontre por que é que não foram mortos imediatamente. O cordeiro morto, diz lá, desde a fundação do mundo. Então a Bíblia nos diz que eles não morreram imediatamente porque Deus se esqueceu do que havia dito? Será que Deus mudou de ideia sobre a penalidade do pecado? Ou será que a morte de Jesus salvou o homem da morte imediata? Queridos, Adão e Eva não morreram no dia em que pecaram, porque o substituto foi apresentado entre a pena de morte e entre Adão, naquele mesmo dia. Jesus Cristo tomou o lugar de Adão e pessoalmente pagou a penalidade pelo pecado dele, morrendo na cruz, desde a fundação do mundo. Existe uma visão notável sobre o que aconteceu no Jardim do Éden nos seguintes comentários. Por que a pena de morte não foi imediatamente aplicada em seu caso? Porque um resgate foi encontrado. O Filho unigênito de Deus se ofereceu para tomar o pecado do homem sobre si mesmo e fazer expiação pela raça caída. No mesmo instante em que o homem aceitou as tentações de Satanás, fez as mesmas coisas que Deus disse que não deveria fazer. Cristo, o Filho de Deus, ficou entre os vivos e os mortos, dizendo: deixe o castigo cair sobre mim. Eu ficarei no lugar do homem. Ele terá outra chance. Assim que houve pecado, houve um Salvador. Assim que Adão pecou, o Filho de Deus se entregou como garantia para a raça humana, com tanto poder para evitar a desgraça pronunciada sobre o culpado, quanto quando ele morreu na cruz do Calvário. O que aprendemos é que a morte expiatória de Jesus afetou diretamente Adão e Eva e toda a raça humana. Jesus pagou a penalidade pelo pecado de Adão, exatamente como especificado em Gênesis 2,17. Ao fazer isso, Jesus deu a Adão e Eva e ao ser humano uma nova chance para que pudessem tomar decisões diferentes sobre obediência e desobediência. O sofrimento e a morte posterior experimentados por Adão e todos nós foi o resultado do pecado, não a penalidade. A penalidade foi paga por Jesus. Adão logo ofereceu um sacrifício de cordeiro, mostrando que ele entendia que a pena de morte havia sido paga. Mas e o resultado do pecado? A maldição pelo pecado tem feito parte da existência humana até os nossos dias. Então toda morte significa culpa? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Nós vamos ler Lucas, capítulo 13, os versos 1 a 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam aos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas?
Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Será que eles morreram porque eles eram piores do que todos os outros homens? Será que eles morreram porque eles viviam em um mundo amaldiçoado pelo pecado? Será que eles morreram por causa de seus pecados pessoais? Aqui nós vemos que a morte não foi o resultado direto de seus pecados pessoais. Eles não eram mais culpados do que os outros. A morte que eles morreram não foi a penalidade do pecado, mas o resultado do pecado, que afetou todos os que viveram nessa terra. Será que o sofrimento significa culpa? Nós vamos ver em João 9, João capítulo 9, versos 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O homem aqui, ele era cego por causa de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Não foi pelo pecado de seus pais. E não foi também porque pecou antes de seu nascimento. Jesus está dizendo que a cegueira não é penalidade pelo pecado, é resultado da maldição que repousa pesadamente sobre a terra e sobre a raça humana. Irmãos queridos, existe uma clara distinção entre penalidade do pecado e resultado do pecado. Mais uma pergunta para nossa consideração. Quando é que nós podemos ter vida eterna? João capítulo 5, verso 24 e 25 nos responde: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão, e a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós temos a vida eterna quando nós cremos em Jesus. Observe que temos vida eterna no exato momento em que cremos nele, o que pode ser hoje. No entanto, mesmo para aqueles que creem e têm a vida eterna, como diz a Bíblia, ainda vão morrer. E devem ser ressuscitados dentre os mortos na segunda vinda de Cristo. O verso acabou de nos dizer. Aqui nós vemos uma clara distinção entre a primeira morte, que Jesus chamou de sono, e a segunda morte, da qual não há ressurreição. A primeira morte é o resultado de um pecado que permeia esta terra, enquanto a segunda morte é penalidade pelo pecado. Enquanto nós não podemos escapar dos resultados do pecado, podemos escapar da penalidade pelo pecado crendo em Deus. Isso significa que podemos possuir a vida eterna, mesmo quando devemos morrer a primeira morte. Assim, a primeira morte e todo o sofrimento não podem ser a penalidade pelo pecado. Simplificando, a vida eterna significa que não passaremos pela segunda morte, que é a penalidade pelo pecado. Para um estudo mais aprofundado, eu sugiro que você leia 1 João, capítulo 5, versos 12 e 13. A nossa conclusão, diante de tudo que vimos até agora, significa que devemos dividir a ideia básica do pecado em duas partes separadas: mal e culpa. O mal inclui todas as coisas que inerentemente resultam do pecado, inclui sofrimento e morte. Já a culpa inclui condenação e segunda morte. Portanto, nós temos duas consequências diferentes do pecado de Adão. A maldição, os resultados inerentes do pecado, que seres humanos, animais e toda a natureza, todos nós experimentamos e que leva à primeira morte. Mas nós também temos a culpa, que apenas os seres humanos experimentam e que leva à segunda morte. Agora, a expiação de Cristo cobre essas duas consequências do pecado, mas de formas diferentes. A expiação deve lidar com a culpa, perdoando-a.
Já com os resultados do mal, a expiação de Deus lida recriando e restaurando o que a maldição do pecado fez. Complementando, o perdão pode ser nosso hoje, enquanto a recriação deve esperar até a segunda volta de Jesus. O perdão não é necessário para os resultados do pecado, mas apenas para a culpa do pecado. Nós não pedimos perdão pelos resultados, e sim pela nossa culpa. Assim, os termos perdão, justificação, justiça, santificação, salvação e o Evangelho se aplicam particularmente à culpa e penalidade do pecado. Existe uma diferença fundamental entre o resultado e a penalidade. Nós não somos considerados culpados, condenados, nem perdidos por termos nascido em um mundo pecaminoso. Sim, sofremos com os muitos resultados do pecado de Adão, incluindo os defeitos físicos e essa natureza decaída. Mas este não é o pecado pelo qual somos culpados ou condenados diante de Deus. O pecado pelo qual estaremos perdidos eternamente vem de uma outra coisa, que será o assunto do nosso próximo estudo. É por isso que, ao mesmo tempo que não há culpa aplicada a um gato, que tortura um rato até a morte, nós consideramos um ser humano culpado por torturar alguém. O gato está simplesmente seguindo seus instintos, sua natureza decaída. Sim, os gatos também possuem natureza decaída. Porque eles não têm nenhum conhecimento do que é certo ou errado, eles não são culpados. Enquanto os seres humanos podem ser considerados culpados por causa de uma escolha consciente de fazer o que é errado. Todos os animais e seres humanos sofrem por causa dos resultados do pecado. Mas eles não são condenados automaticamente por causa desses resultados. A culpa se aplica apenas à moral responsabilidade pelas escolhas feitas. A culpa exige conhecimento prévio e intencional rebelião. Vejo você no próximo estudo. Deus abençoe.